Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. Iniciamos este sábado na certeza de que Deus já tem feito grandes coisas e fará coisas ainda maiores. Já oramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é o 6º dia desta campanha poderosa, onde nós estamos, então, já por 6 dias, de 21 dias, que ficaremos aqui orando, clamando por libertação e quebra de maldições. Quantos milagres, quantos testemunhos nós temos recebido, coisas tremendas da parte de Deus, coisas extraordinárias da parte do Senhor, nós estamos vendo. Queridos, a todo momento eu fico recebendo, tanto por mensagens de WhatsApp, como por e-mail, e também mensagens nas redes sociais, mensagens privadas. Milagres estão acontecendo por toda parte. E eu quero declarar como profeta do Senhor, isso vai acontecer na sua casa, isso vai acontecer na sua família, isso vai acontecer no seu corpo, sim, a sua saúde será tocada, as suas finanças serão tocadas pelo poder do nosso Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer. Creia. Creia, porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Se você crê que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, escreva aqui embaixo, eu creio. Escreva agora aqui com fé, mas escreva com muita fé, eu creio. Amém? Glória a Deus. Mas, queridos, eu tenho um testemunho muito precioso aqui da Lidiane. E a Lidiane diz o seguinte: olá, profeta do Senhor, tenho acompanhado as suas lives há quase um ano. Quando cheguei aqui, meu marido e eu estávamos desacreditados por conta de várias coisas acontecendo em nosso casamento, em nossa família. Mas o principal, por sabermos pelos médicos que nunca seríamos papai e mamãe. Você já percebeu mais um milagre dessa ordem. Queridos, é incrível a quantidade de papais e mamães, homens e mulheres que não podiam engravidar, mas debaixo do poder de Deus, há uma unção, queridos, que flui nesse sentido. Quantas mulheres e homens que antes eram estéreis e agora são pais e mamães. Esses dias contei aqui um testemunho muito lindo, mas eu quero continuar o da minha preciosa ovelha Lidiane e acho que é Carlos, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Carlos. Então, vamos lá. Começamos a fazer as campanhas orando com muita fé. Começamos a fazer votos, já declarando o nosso milagre. E essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus, comecei a reparar algumas coisas diferentes nas sensações do meu corpo e decidi fazer um exame de sangue. Nem fiz o de farmácia, fui direto para o exame de sangue. E para a honra e glória do Senhor, pela primeira vez eu vi esse resultado. Estamos grávidos. Como disse a minha médica, menina, você está gravidíssima. Olha que tremendo. Lidiane e Carlos, que Deus os abençoe. Curtam muito esse presente de Deus. Sempre quando olharem para essa criança,
lembrem-se, Deus fez o impossível na vida de vocês. Eu quero pedir perdão, Lidiane e Carlos, né, por ter diminuído, eu não mexi, eu não mudei o testemunho deles, eu só não li todo ele, porque conta aqui quanto tempo, são anos tentando, né, todos os tratamentos que eles tentaram. Gente, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Eu quero que você escreva agora aqui embaixo com fé, com muita fé, mas com muita fé mesmo, escreva: eu creio, Deus fará milagres na minha vida também. Eu creio, Deus fará milagres na minha vida também. Amém? Bom, nós estamos nessa campanha sobre libertação e quebra de maldições. Eu estou pregando e desde segunda-feira falando sobre isso, falando assuntos, né, relacionados à libertação e quebra de maldições. Então nós começamos ontem pela manhã uma palavra que diz, o título dela é 10 coisas que se você deixar de fazer, será libertador sobre a sua própria vida. Então falamos, número 1, se você não assistiu, assista a live de ontem, tanto da manhã quanto da noite, começa da manhã, tá? Aprenda a dizer não. Quanta gente é escrava de tentar dizer sim para todo mundo e para todas as coisas. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você vai acabar com a sua vida, com as suas energias, para não dizer que você pode botar em risco a sua família. Número 2, pare de tentar agradar a todos. Gente, isso não existe. Mas assista a live de ontem de manhã que você vai aprender muito, porque eu falei sobre isso. Na live da noite, então, eu falei. Número 3, pare de se sentir culpado por escolher obedecer a Deus e não aos demais. Isso aqui é muito forte. Número 4, pare de explicar demais as suas decisões. Sabe, às vezes você toma uma decisão e daí chega um e pergunta, chega o outro e pergunta, mas por quê? E o outro também. Gente, nós não somos obrigados a explicar para todo mundo todas as nossas decisões. A não ser, obviamente, para as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a nossa vida. Isso nós temos sim como dever. Agora, não é para, com todo respeito, qualquer pessoa que nós temos que ficar explicando tudo que nós vamos então decidir, ou estamos já decididos junto da presença de Deus, como família. Amém, amados? E aí nós continuamos. Número 5, isso aqui é forte demais, isso vai mudar a sua vida. Número 5, pare de aceitar migalhas em relacionamentos. Preste atenção nisso, porque quem te valoriza, olha só, quem te valoriza não entrega o mínimo como se fosse o máximo. Comece a observar melhor. Às vezes você está se doando para uma pessoa, para uma família, mas você não está recebendo a mesma coisa. Ah, profeta, mas a gente tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. Não, isso é indiscutível. Agora, falando de relacionamento é diferente. Uma coisa é você fazer o bem para pessoas, às vezes, que você nem conhece, como se fosse uma obra social, então, agora. Outra coisa é você viver num relacionamento de uma mão só, onde só você faz, só você entrega, só você se doa. Isso está errado, isso não é um relacionamento. Se é um relacionamento tóxico, é um relacionamento doentio. Nós temos que cuidar, queridos, porque às vezes, até dentro das famílias isso acontece. A mãe se doa, o pai se doa e o filho simplesmente vive como se fosse um rei dentro de casa. Isso está errado. E eu estou falando não porque eu penso, a Bíblia deixa bem claro que filho tem um papel dentro de casa e o papel do filho é honrar seu pai e sua mãe. E não ficar tratando a mãe como se fosse a empregada de casa, o pai como se fosse o chofer da família, o pai como se fosse, ou a mãe, só aquele que a gente chama quando tem que pedir um pix, quando tem que pedir uma ajuda. Eu falo aos filhos, e todos nós somos filhos, nós não podemos acessar nossos pais só na hora que nós precisamos de ajuda. E aí eu falo também agora em tom de liderança, queridos, não acesse os seus líderes só na hora que você precisa de ajuda. Seja você aquele liderado que liga para o seu líder, para o seu pastor, para a sua pastora, para perguntar, escute, tudo bem, como é que está o senhor, como é que está a senhora? Olha, hoje eu estou ligando não para pedir ajuda, mas para oferecer ajuda. Desculpa, irmãos, mas tem vezes que as pessoas, às vezes filhos se comportam assim, às vezes ovelhas se comportam assim, como verdadeiros parasitas. E eu quero dizer para você,
Vamos falar um pouquinho de botânica? A não ser que aquilo seja algo proposital, os parasitas você tira fora. Parasita é um ser que suga suas energias e não lhe dá nada em troca. Você tem que eliminar quem suga as suas energias. Ah, profeta, mas olha só, é que meu filho tem um problema. Não, eu não estou falando desse tipo de situação, gente. É óbvio que não. Se seu filho, infelizmente, está passando uma dificuldade financeira ou talvez seja um portador de alguma necessidade especial, isso é outro assunto. Agora nós estamos falando de gente saudável. Sabe aquela pessoa que você convida para o churrasco? E aí você combina, não, então cada um traz uma coisinha. Aí ele traz uma garrafinha assim de refrigerante e uma lasquinha assim de salsichão. Não é assim que funciona. Então me desculpa, a não ser, claro, essa pessoa esteja passando uma necessidade. Foi o que eu disse antes. Eu não estou falando desse tipo de situação. Agora, de repente, você está tendo um relacionamento de amizade com uma pessoa, você sabe que ela tem condições, mas ela sabe que você tem um pouquinho mais de condições e ela lhe explora. Comece a deixar de lado, por favor, porque essa pessoa pode estar sendo, desculpa, influenciada até pelo mal, pelas trevas, para ser alguém que vai abrir uma torneira na sua vida para que a bênção venha escoar por aquele lugar. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Amém? Pare de aceitar migalhas em relacionamentos. E aí eu digo também na questão de namoro, gente. Casamento, obviamente, já é outra situação. Isso exige de você uma posição de oração, jejum e consagração. Amém? Agora, você está no período do namoro, do noivado, e você vê que esse seu futuro cônjuge, você vê que o futuro cônjuge é só uma pessoa que só suga você. Principalmente questão de namoro, gente. Desculpa o que eu vou falar agora, mas às vezes como tem gente que só começa a namorar alguém porque sabe que esse outro tem algo a mais para oferecer. Desculpa eu escancarar aqui, eu preciso falar. Eu sou profeta do Senhor, vocês não têm ideia do que eu ouço, das coisas que eu tenho que tratar, tanto como profeta como pastor. Saia de relacionamentos assim. Saia de relacionamentos tóxicos, onde você só recebe migalhas, você dá o melhor, você entrega tudo e a única coisa que você recebe são migalhas. Saia disso. Para com isso. Saia dessa situação. E é você quem tem que fazer alguma coisa. Amém? Número 6, não é número 2, perdão. 2 seria para hoje, né? Mas já o número 6. Isso aqui eu falo toda hora, porque é muito importante, porque toda hora, todas as semanas, eu me deparo com casos assim. Deixe de viver preso ao passado. Uma coisa é você pegar um álbum de fotos, você sabe, pegar um álbum de fotos ali, você celebrar as memórias que você teve. Às vezes perdão, vai dar aquela dorzinha da saudade, isso é normal. Agora, sempre que você lembra do passado, você cai numa depressão, numa nostalgia sem fim. E você quer se atirar num sofá, ou numa cama, num quarto, você não quer mais sair de casa. Você tem que largar a mão desse passado aí. Porque esse passado, ele está travando você. Você tem que entender que as coisas que puxam você para baixo, elas vêm de baixo. Então se o inimigo, não estou falando do seu passado, mas se o inimigo está usando situações do seu passado para jogar você para baixo, você tem que orar e repreender e dizer: Deus, essa e mais essa situação do meu passado, isso ainda me dói, isso ainda me fere, isso me joga para baixo, isso me impede de avançar, de progredir, de prosperar. Eu lanço isso aos teus pés. Pronto, eu estou lhe dando a receita. Queridos, não pensem. Alguém diz: mas é que o senhor fala isso, é porque o senhor é profeta. Não, peraí, para. Você acha mesmo, sinceramente, que eu não tive nenhuma situação na minha vida que, se eu hoje, humanamente falando, olhar para trás, aquilo não me traz uma dor? Com certeza. Teve pessoas que eu investi muito, investi do meu tempo, investi do tempo da minha família, e simplesmente chegou um momento que disseram tchau, tchau. E você fica lá, sem saber, e a pessoa ainda lhe fala: não, mas olha só, eu lhe amo, eu lhe respeito, mas eu tenho que ir. Mas tem que ir, porque o que houve? Então essas coisas, se eu ficar me apegando a esse tipo de coisa do passado,
Gente que no passado eu literalmente carreguei no colo, gente. E que ainda no passado, alguns anos atrás, pessoas pegaram e viraram as costas para mim, saíram falando mal de mim. Muitas, ou algumas dessas pessoas ainda saíram falando mentiras. Não estou dizendo que elas inventaram, mas que contaram para elas e elas aceitaram, como se fossem verdades. Se eu fosse ficar preso ao passado, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu não alcançaria o que eu vou alcançar amanhã, sabe por quê? Porque quem vive preso ao passado, eu já ensinei isso aqui, quem vive preso ao passado, esse não vive o seu presente e certamente compromete o seu futuro. Não viva preso ao passado, isso vai destruir a sua vida. Não viva preso ao passado. Mas, profeta, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Independente do que tenha acontecido, eu quero lhe perguntar, se você ficar aí, sabe quem sova pão? Você já viu sovar pão? Amassar a massa do pão, você já viu como é que é aquilo ali? Você já participou desse processo? Eu já. Eu ajudava minha mãe quando eu era criança, então eu sei exatamente como é que é para sovar um pão. E você fica ali, fazendo aquele movimento repetitivo, sovando o pão. Tem gente que fica sovando o passado, sabe? Sovando aquele passado. Bota isso logo no forno para assar e acaba logo com essa história, meu irmão. Acabe logo com essa história, minha irmã. Porque se você ficar vivendo e revivendo, sabe, remoendo essa história, vai continuar lhe doendo. E eu lhe pergunto, vai mudar alguma coisa? Você vai conseguir viajar para o passado e mudar para aquilo não acontecer? Ou para aquilo não deixar de acontecer? Não vai. Então nós temos que entender isso, nós temos que... gente, desculpa, eu não estou xingando ninguém, mas nós precisamos ser inteligentes emocionalmente. Nós temos que ter esta inteligência emocional. Procure sobre isso na internet, você vai ver que eu não estou inventando nada disso. É uma verdade, uma realidade. Tem pessoas que são super inteligentes. Elas têm uma alta capacidade para muitas coisas, mas a inteligência emocional delas, às vezes, está num déficit tão grande, está tão abaixo do necessário, que aí ela acaba comprometendo todas as habilidades que ela recebeu de Deus, todos os dons, todos os talentos. Então, às vezes, a pessoa é cheia de talentos, cheia de dons, cheia de qualidades, de habilidades, mas ela não flui. Por quê? Porque na inteligência emocional ela não amadureceu. Queridos, deixar o passado para trás faz parte, fala a respeito de amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Alguém saiu da sua vida? Pronto. Vai adiantar você ficar remoendo? Vai trazer de volta? Detalhe, é bom que volte, porque às vezes você fica lá lutando para a pessoa voltar, mas Deus já liberou. Não é que Deus mandou. Tem gente que Deus não mandou sair, não. Mas a pessoa optou por alguma coisa, por alguma opinião externa, por alguma palavra que nunca foi profética. E a pessoa vai. E aquilo lhe fere. Não que você esteja magoada com a pessoa, não que você esteja ferido, não querendo mais o bem da pessoa. Não, muito pelo contrário. Você continua amando, você continua querendo o bem, você quer ver o sucesso da pessoa. Mas não adianta tentar segurar, porque a pessoa no coração dela ela já foi. Infelizmente ela já tomou uma decisão. Então não adianta você ficar remoendo o passado, tentando reviver o passado, tentando mudar o passado. Viva o presente, meu amado, minha amada. Deus tem tanto para você no presente, Deus tem tanto para fazer na sua família, na sua casa, nas suas finanças. Aí Deus às vezes fica impedido de fazer, porque você não está vivendo o presente, seu coração está no passado. E às vezes, olha só que diabólico isso, o diabo fica ali apresentando o passado e fazendo referência ao futuro, como se você fosse viver de novo tristezas como no passado, e aí você não se solta. Aí você se prende, você já não mais se entrega nos relacionamentos, você fica cheio de reservas, cheio de, sabe? Eu preciso cuidar como líder, porque se eu fosse olhar para todos os liderados que de alguma forma simplesmente me viraram as costas ou até mesmo me traíram, aqueles que hoje eu lidero
eles vão pagar o preço da maldade que me fizeram. Não, isso estaria errado da minha parte. Não, eu preciso entregar amor, eu preciso corresponder ao amor. Queridos, esses dias um amado da igreja pegou e entregou para o meu filho um pacote, e é uma pessoa que eu conheço muito e confio muito, entregou um pacote. Dentro desse pacote tinha 3 peças inteiras de filé mignon. E eu mandei uma mensagem: ô meu amado, obrigado, queridão. Olha só quanto é que deu isso. Não, profeta, deixa eu lhe dizer. Esquece isso. Eu disse: não, como assim que eu vou esquecer, querido? Profeta, eu poder cuidar do Senhor é um privilégio para mim. Gente, como é que eu vou tratar uma pessoa dessas mal? Ou tentando, sabe, ou lembrando, não, mas peraí, no passado teve aquele fulano que fazia parecido, e o cara pegou e me deu uma, como diz no futebol, né, uma bola nas costas. Sabe o que é isso? É quando o meio-campista, vamos supor, o ponteiro corre pela direita ou pela esquerda, e aí o meio-campista, em vez de lançar a bola na frente, para ele poder continuar correndo, ele está lá correndo, dando tudo dele para chegar lá no gol do adversário, na goleira, e recebe uma bola nas costas. Aí ele tem que voltar para trás, e aí a jogada já foi. Então, imagina se agora eu vou ficar, como pastor, como líder, lembrando de coisas, de pessoas que me deram como no futebol se fala, né, uma bola nas costas, e eu tive que voltar para trás correndo, perdemos a jogada. Não, queridos. A Bíblia diz deixando para trás as coisas, ou deixando para trás as coisas que ficam para trás. Nós temos que olhar para aquilo que tem agora diante de nós. Você não pode ficar olhando mais para as coisas que para trás ficaram. Mas, profeta, era tão boa aquela época, era tão bom aquele momento. Pois bem, eu imagino que foram momentos maravilhosos. Eu tive momentos maravilhosos com pessoas que eu ainda amo de todo o meu coração, mas eles se foram. Eles se foram. Eu sei que fica aquela sensação do tipo: o que eu poderia ter feito de mais? Ou o que eu poderia ter feito de menos? O que eu poderia ter feito melhor? Se Deus permitiu, ou até mesmo se Deus mandou essas pessoas saírem, deixe eles irem. Não fique preso ao passado, nem em relação a pessoas, nem tampouco em relação a situações, mas viva o que Deus tem para você hoje, agora, aqui. Amém? Meu Deus, que mensagem libertadora Deus tem nos dado. Gente, eu vou precisar então agora orar, e à noite nós voltamos. Eu ainda tenho a de número 7, a de número 8, meu Deus do céu, eu vou ter que ir mais uma aqui, gente, porque eu tenho 7, 8, 9, 10, eu vou ter que fazer mais uma aqui agora, gente. Vocês me esperam, não? Ainda temos um bom tempo aqui. Vamos lá. Número 7, então. Número 7. Pare de dar poder à opinião de quem não te constrói. Ou seja, pare de dar importância à opinião de pessoas que não fazem parte da sua construção como ser humano, como homem de Deus, como mulher de Deus, como empresário, como funcionário, como marido, como esposa, como filho. Pare de dar importância, pare de dar poder à opinião ou opiniões que pouco importam para a sua vida. Nós temos que entender que críticos nós vamos ter o tempo todo, como nós falamos lá no início, né? Nem Jesus agradou a todos. Aí você acha que não vai ter alguém para criticar você? Eles, olha só, eu lembro quando o dono do nosso prédio, o prédio da nossa igreja, ele veio me oferecer, eu nunca pedi, ele veio me oferecer, porque o nosso prédio ele tem um terreno que começa aqui na frente da rua, vamos supor, e ele vai até a metade do quarteirão, aqui no sul a gente chama de na metade da quadra do quarteirão, e depois da metade até o outro lado, lá na outra rua, ele tinha um terreno que era um estacionamento. Tinha uma pessoa lá que já estava, acho que mais de 15 anos, 17 anos, sei lá quanto tempo, alugando aquela parte ali de baixo, um estacionamento que servia, as pessoas compravam, alugavam, melhor dizendo, as suas vagas, e ali aquilo tudo acontecia, pronto. O dono de todo o terreno veio e me ofereceu, e nós orando a Deus, eu estava orando a Deus e pedindo uma solução para nós podermos, ou termos um prédio novo com um estacionamento maior, ou alguma coisa que Deus pudesse fazer para nós termos um terreno maior, né? Ou o terreno da frente,
E eu inclusive tentei, mandei a documentação toda e Deus travou aquilo. Eu não entendi por que Deus havia travado, mas eu fiquei sensível, entendendo que Deus, obviamente, sabe de todas as coisas. Um dia eu estou na igreja e chega o dono do prédio: escuta, eu preciso falar com o pastor. Me chamaram, chamei ele para minha sala, nós tomamos um cafezinho, conversamos, ele tomou um chá, me lembro direitinho. Ele me chamou assim: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele é um senhor de 80 anos. Ele disse: meu filho, deixa eu lhe oferecer uma coisa. Você é uma pessoa tão maravilhosa, vocês têm uma obra tão linda, eu queria oferecer para vocês o estacionamento lá embaixo. Eu disse: mas doutor, né, fulano de tal, quanto seria isso? Porque afinal, isso não está alugado. Não, eu não quero mais alugar para aquele povo, está dando muita confusão, eu não quero mais confusão, eu não tenho mais idade para isso. E eu vejo todos esses anos que vocês estão aqui, vocês nunca me deram problema, só me ajudaram, fazem uma obra tão linda. E eu quero ajudar vocês. Eu disse: olha, na verdade nós estamos orando por uma situação como essa, mas eu nunca imaginei, porque eu sei que a pessoa que aluga ali do senhor até hoje é um afilhado seu, é um amigo da família de muitos anos. Nunca me passou pela cabeça que o senhor poderia um dia talvez nos oferecer, então o senhor me deixa orar, porque eu não tenho uma resposta agora. Queridos, eu orei por 6 meses. Peraí, profeta, então o senhor estava orando por uma situação, Deus manda, e Deus, o senhor ora mais 6 meses? Sim, esse sou eu. Eu não me movo se Deus não falar e não confirmar o que eu estou ouvindo ou achando que estou ouvindo da parte de Deus. Gente, se eu falar para vocês o valor que nós pagamos, vocês vão dizer que com certeza eu sou o maior mentiroso da face da terra. Porque nem eu acreditei quando ele disse que ele ia cobrar o valor que ele está cobrando. Eu disse: não, mas não pode ser verdade. O senhor tem certeza? O senhor está vendo que o senhor está dando 60%, quase 70% de desconto do que hoje estão pagando para o senhor? Eu não estou entendendo isso. Senão eu quero abençoar vocês. Aí por isso que Deus não permitiu o outro terreno que eu tinha, inclusive, já enviado. Nós temos que procurar ouvir a voz de Deus e não ficarmos como crianças mimadas, gente. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Aí eu fechei o contrato com ele, alugamos, ele deu ainda uma carência para nós arrumarmos, que o povo lá tinha feito algumas alterações, algumas baguncinhas bem grandes. E ele me deu então uma carência, porque a gente teve que botar ali dinheiro para arrumar aquilo tudo, né, para deixar em ordem. Construímos uma rampa. Olha, tremendo o que Deus fez, tremendo o que Deus nos permitiu construir ali. Só que, gente, o povo da volta começou a me criticar até em reunião da escola. A escola que nem perto do terreno é. Escuta, vocês ficaram sabendo que lá no bairro, lá tal, tem um pastor de uma igreja que foi lá e tomou o estacionamento de todo mundo, botou todo mundo pro olho da rua. Eu nunca fiz isso, gente. Me ofereceram um terreno, óbvio que eu não ia montar o estacionamento. Eu preciso de estacionamento para a igreja. Então eu aluguei aquilo ali. Pronto. Você não imagina o que eu fiquei mal falado no bairro. Porque disseram que igreja é essa, que pastor é esse que faz isso com as pessoas. Porque não foi só ali. Eu disse que até ali. Você não imagina o que fizeram, gente. Gente protestando, gritando, xingando, mandando recado. Aí eu vou lhe perguntar, depois de toda essa movimentação, de toda a certeza de que era Deus falando, fazendo, trabalhando, você acha que realmente eu ia dar importância, eu ia dar poder para a opinião de quem não me ajudou a construir aquilo ali? É óbvio que não. Então, pare de perder seu tempo dando voz, dando importância, dando valor para opiniões de pessoas que, se eles falarem ou não falarem, isso não vai mudar nada na sua vida. E mais, principalmente, pare de dar importância para aquilo que não é verdade. Ou seja, eu nunca havia projetado algo para trazer prejuízo para alguém, para deixar alguém sem estacionamento. Não, eu precisava de algo, eu busquei em Deus e Deus me deu. Ponto final. Ponto final. E já vou lhe dizer mais, se acostume com isso. Quanto mais você conquistar, mais invejosos vão aparecer. Quanto mais Deus promover você, mais invejosos vão aparecer. Você pode ter certeza. E vou dizer mais gente vai trair você.
Ah, profeta, mas meus amigos não vão me trair, né? Somente amigos podem trair alguém. Infelizmente, essa é a verdade. Quem já é seu inimigo, isso não é traição, isso é o previsto. Mas esse é assunto para outro momento. Vamos orar, queridos? Vamos orar, porque agora o tempo passou. E hoje à noite, então, eu volto com os pontos de 8, 9 e 10. Meu Deus, que palavra poderosa. Amém? 8, 9 e 10 nós faremos hoje à noite. Então, por favor, esteja comigo hoje, 18h30, 6h30 da noite. Nós vamos estar juntos para conversarmos esses últimos 3 pontos, né, que se você deixar de fazer isso, isso já será libertador sobre a sua vida. Vamos orar agora. Posso orar por você? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta palavra extremamente libertadora, Pai. Sim, meu Deus, porque quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas ficam aceitando migalhas em seus relacionamentos e por isso sofrem tanto, Pai. Meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo, meu Deus, todo espírito imundo que tem conduzido as pessoas a se sujeitarem a relacionamentos tóxicos, relacionamentos de uma dimensão tão suja, de uma dimensão tão mesquinha, de uma dimensão tão egoísta. Pai Santo, Pai querido, que nós todos possamos verdadeiramente mergulhar, sim, em relacionamentos sadios, relacionamentos que nos trazem algo também, que não é uma via de uma mão só, onde só um faz, só um constrói, só um trabalha, não, Deus. Em um relacionamento, em uma amizade verdadeira, ambos vão e vêm e vão, constroem, ajudam, multiplicam. Oh, meu Deus e meu Pai, nos apresente, Senhor, os teus amigos. Sim, nós queremos conhecer os amigos de Jesus, aqueles que querem andar como Jesus, aqueles que querem somar na vida uns dos outros. Pai Santo, Pai querido, livra-nos de pessoas que são literalmente como parasitas aqui nessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, também oramos, Deus, para que nenhuma das minhas ovelhas queridas que estão aqui agora, Pai, fiquem presos ao passado, Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu já oro isso, orando também a parte que falamos sobre as pessoas não ficarem dando não dando poder à opinião de pessoas que não constroem com eles. Pai Santo, Pai querido, que nós venhamos a focar naquilo que é pão, naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que é agradável aos teus olhos, aos teus ouvidos. Meu Deus, chega de vivermos uma vida desfocada, uma vida onde nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Pai, no nome de Jesus, centraliza a nossa vida na Tua palavra, na Tua presença. Pai, no nome de Jesus eu oro. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, sopra agora sobre cada vida. Sopra agora sobre cada pessoa, sobre cada família. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que cada vida seja abençoada agora, Pai, no nome de Jesus. Que cada ovelha querida que está aqui agora comigo, Pai, eu apresento cada um dos votos que foram sendo feitos durante esta live. Pai, eu declaro que todos os votos estão no altar do Senhor. Pai, realizações, meu Deus, liberta pessoas, tira pessoas do cativeiro, cativeiro emocional, cativeiro espiritual. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a Tua mão, o Teu poder, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. E amém, Jesus. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça, então, hoje à noite, 6h30 da noite, nós teremos aqui novamente, para daí fecharmos esta palavra tão forte, tão poderosa. E se você deixar de fazer essas coisas, certamente isso já será libertador na sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, a paz de Cristo. E até às 18h30. Não se esqueça, por favor, faça a sua inscrição urgentemente para a nossa conferência. Você não pode perder. Já começa no sábado que vem. Sábado, domingo, segunda, terça. 14, 15, 16 e 17. Gente, imperdível, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, paz de Cristo. Tchau, tchau.